ESP, direito administrativo, questões que tem poucas questões, matérias que tem poucas questões. A maioria dessas questões, dessas matérias aqui, só tem 4, 2 ou uma só questão. Louco. Vamos lá. Esse aqui tem mais 3 questões, eu acho. Criação. Os órgãos criação, matéria, criação, transformação e extinção de cargos públicos. Criação, transformação e extinção de cargos públicos. Os órgãos públicos da administração direta e autárquica não podem ser extintos por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, tendo em vista que foram autorizados por lei. Os órgãos públicos de administração direta e autarquia não podem ser extintos por meio de decreto. O chefe, tendo em vista que foram criados por decreto. Criado por lei. Tinha opção, criado por lei. Vai, próximo. O fato de as organizações públicas serem fortemente sujeitas às normas legais significa que seu planejamento fica prejudicado, seus cargos só podem ser criados por lei. Certo, seus cargos só podem ser criados por lei. Próxima questão. Agora o conteúdo é conceito de contrato administrativo. Deve ter umas 4 só questões dessa. Em consonância com a Lei 866 de junho, assinale a alternativa correta quanto à definição do contrato. Na verdade tem várias questões de contrato, o problema é que eu só tenho 4 questões delas, tá? Em consonância com a Lei 866 de 21 de junho de 1993, assinale a alternativa correta quanto à definição do contrato. É todo e qualquer acordo de vontade entre órgãos da administração pública e terceiros, desde que se refiram apenas à obrigação de não fazer. É um documento proibido. É todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidade de administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Acho que interessante. Deve ser esse. Acertamos. Próximo, conceito de contrato. De acordo com Mello, é um tipo de avença travada entre administração e terceiros, na qual, por força da lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto e permanência de vínculos e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. Trata-se do contrato administrativo. Interessante. Próxima questão. De acordo com a Lei 866, considera-se contrato da parceria entre a administração pública. Tem alguma que fala documento de novo? Esse aqui tem documento. Qualquer documento celebrado por órgãos ou entidades da administração pública, com particulares em que haja expressamente a denominação de contrato. Quer dizer, não precisa ter expressa a denominação de contrato, falou no antigo, né? Então estava errado, né? Todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidade da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades. Acordo de vontades é a palavra-chave de contrato, tá? Para a formação de um vínculo, também, palavra-chave. Estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. É a mesma coisa que estava escrita antes, né? Só que não existia um pouco documento. Eu acho que tinha um pouco documento ainda, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. O é o ajuste da administração pública agindo nessa qualidade, firma com ou outra quantidade administrativa. Para a consecução de nas condições estabelecidas pela própria administração. Tá. Vamos usar já que é questão de contrato, vamos ver o contrato. O contrato administrativo é o ajuste que a administração pública agindo nessa entidade firma com particular ou interessados ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos da administração. Ué, qual é a diferença disso aqui? Para consecução de objetivo de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Tá difícil isso aqui. Interessados ou particular? Objetivo ou interesse público? Ou eu vou de administração mesmo.
interessados nos objetivos da administração. Né, que era particular interesse público. Louco. Próxima questão. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei 8429 de improbidade. Você pode estar até achando que não tem um monte de questão de... Eu falei que tinha poucas questões, mas isso aqui é tópico mesclado. Mesclado, as questões de tópicos mesclados é que tem pouca. O que será que é mesclado nessa aqui? Essa é a alternativa que está de acordo com a Lei 8429 de improbidade, tá? A perda de função pública e a suspensão... Você lembra que a 8429 mudou recentemente, tá? A perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos se afetivam independentemente de trânsito em julgado da sentença condenatória. Perda de função e a suspensão dos direitos políticos se efetivam independentemente de trânsito em julgado da sentença condenatória. Errado. Constitui crime de representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Isso. É certo. Tá certo isso. O que será que é misturado isso aqui? Próxima questão. Nos termos da lei de improbidade administrativa, particulares não podem responder por improbidade administrativa e apenas servidores públicos. Errado. Mas podem, particulares, ações ou omissões que atentam contra os princípios da administração pública podem caracterizar atos de improbidade administrativa. Ações ou omissões, né? Certo. Ainda que não tenham havido culpa ou dolo por parte do agente. Ainda que não tenha havido culpa, não existe um treco de culpa ou dolo. Um servidor público pode incorrer em ato de improbidade administrativa por atentar contra os princípios da administração pública, independentemente de ter havido enriquecimento ilícito ou ocasionado dano ao erário. Tá, é certo, né? Tipo, esse aqui é muito óbvio. Tipo, tem só 3 tipos de improbidades administrativas. O princípio que tá falando aqui, enriquecimento ilícito e contra o erário. Essa questão é meio estranha. Próxima questão. Ajuizada. Tópicos do mercado de improbidade. Ajuizada ação civil pública por ato de improbidade. Magistrado, ao julgar procedente a ação, é obrigado a publicar cumulativamente as penas previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. É obrigado? Eu diria que sim. Ao decretar a perda de bens havidos ilicitamente, determinará um pagamento ou reversão de bens, sempre em favor do Fundo de Reparação de Bens Lesados. Não sei. Pode-se determinar a constrição de todos os bens do herdeiros. Não pode. Poderá extinguir o processo sem julgamento de mérito, caso reconhecida a inadequação da ação, desde que a requerido não tenha sido notificado. Errado. Ao julgar procedente a ação, pode aplicar a pena de ressarcimento do dano de forma isolada, sem ofensa à finalidade prevista da Lei de Improbidade Administrativa. Errado. Vai essa daqui mesmo, 12. Não é que tinha o... Sem ofensa da finalidade prevista na lei, procedente de ação, pode aplicar pena de ressarcimento? Interessante. Pena de ressarcimento isolada é interessante. Procurador-Geral, improbidade. Tá. Sobre improbidade administrativa, essa é a alternativa correta. O ato de improbidade em si constitui crime e também pode corresponder a um tipo penal definido em outra lei. Acho que sim, né? Sobre a autoridade que praticar ato contrário ao parecer técnico e jurídico, recai a presunção absoluta de ter cometido improbidade. Sobre a autoridade que praticar ato contrário ao parecer técnico e jurídico, recai a presunção absoluta de ter cometido improbidade. Estranho. A ocorrência de ato danoso descrito na lei e o prejuízo ao erário são os elementos constitutivos únicos para o enquadramento na conduta improba. Certo. A perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos do agente público só se efetivam com o trânsito em julgado. Essa condenatória faz sentido. Vamos lá, isso aqui. Próxima questão. Tópicos mesclados sobre contratos. Um ajuste celebrado pela administração pública com entidade privada, no qual são estabelecidos determinadas metas de desempenho a serem alcançados pela entidade em troca de benefício, é otorgado pelo poder público, denominado convênio, consórcio, contrato de gestão, contrato de empreitada, contrato de gestão, parceria público-privada, convênio, volta. No qual são estabelecidas determinadas metas de desempenho a serem alcançados pela entidade em troca do benefício otorgado pelo poder público, denominado contrato de empreitada. Era contrato de gestão, eu não sei que diferença é contrato. Nem sabia que tinha nomes diferentes. O propósito de contratos administrativos regidos pela 866 é correto afirmar que não podem exigir garantia do contratado. Podem, sim, pelo menos está escrito que podem. Podem ser alterados unilateralmente pela administração nas hipóteses legais, certo?
Eles podem alterar inteiramente, mas só nas hipóteses legais, né? Legal. Sobre contratos acerca dos institutos jurídicos, da licitação do contrato administrativo, se não é alternativo correto, encontra-se previsto na legislação infraconstitucional que a licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia e a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, não havendo qualquer menção à promoção de desenvolvimento nacional sustentável. Tem menção sim, errado. A extensão pessoal do dever de licitar alcança todas as entidades e órgãos públicos pertencentes aos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, portanto, o Ministério Público e o Tribunal de Contas não se submetem a tal dever. Errado. Todos os atos de licitação devem ser públicos e as sessões realizadas de portas abertas em homenagem ao princípio da publicidade, que alcançará até mesmo as propostas de licitantes, que deverão ser apresentadas sempre aberto. As propostas não são sigilosas até a abertura. Contrato de concessão é todo aquele que tem por objeto a prestação de uma atividade destinada a obter determinada utilidade do interesse para a administração pública ou para a coletividade. Tem por objetivo a prestação de uma concessão. Contrato de concessão é todo aquele que tem por objetivo. Isso aqui não consigo identificar o erro, porque está falando agora de dois tipos de contrato, né? Contrato administrativo é o ajuste entre a administração pública agindo nessa qualidade e terceiro ou somente entre quantidades administrativas submetido a regime jurídico administrativo para a consecução de objetivos de interesse público. Que droga, meu, não sei diferenciar qual que é qual. Concessão é todo aquele que tem por objeto a prestação de uma atividade destinada a obter determinada utilidade. Tá, vou escolher a concessão. Deu errado, não era o administrativo. Sobre os contratos administrativos, correto afirmar que a decisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de uma alegação escrita e fundamentada de autoridade judicial competente nos termos da legislação. Decisão administrativa ou amigável. Não existe isso aqui, decisão administrativa ou amigável. Deverá ser precedida de homologação escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Nos termos da legislação, tá certo isso, eu acho. Tá errado, né? O que será que precisa? Quais são as coisas dessa carinha, né? O regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração em relação a eles a prerrogativa de rescindi-los unilateralmente por atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Isso é unilateral do lado administrativo público, né? Próxima questão, sobre causas necessárias dos contratos administrativos. Isso aqui eu acho que tem bastante questão disso aqui. Deve ter menos aqui por outros motivos, né? De acordo com o artigo 55 da Lei 866, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabelecem alteração do projeto ou especificações para administração. Eu acho que sim, né? Crédito pela qual ocorrerá a despesa com indicação de classificação funcional, programática e de categoria econômica. Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem, não. Toda prorrogação de prazo justificado por escrito é previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar contrato. Toda prorrogação de prazo justificado por escrito é previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Toda prorrogação do prazo justificado por escrito previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato. Não, isso não é uma cláusula necessária. O aumento de quantidade inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos em lei. Isso é uma cláusula necessária. Eu escolhi o que era mais específico de todos, né? E deu certo. Próxima questão. De acordo com a Lei 866, que dispõe sobre os contratos administrativos, verificamos no artigo 55 as cláusulas que são necessárias. A alternativa que não responde a uma cláusula necessária, né? A gente acabou de ver essa coisa de preço aqui no anterior, né? O crédito pelo qual ocorrerá, O crédito a gente acabou de ver. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, de entrega e observação e recebimento definitivo, conforme o caso, isso aqui tem. Objetivo e seus interesses econômicos, tem. O regime de execução ou forma de fornecimento, tem. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base, os periodicidade de registramento. Registramento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do implemento e as obrigações do efetivo pagamento. Eu acho que isso aqui tem. Então eu vou tirar esse objetivo aqui. Deu certo. Próxima questão.
São cláusulas necessárias em todo contrato com a administração, objetivo e seus elementos característicos. A gente acabou de ver que não, objetivo e seus elementos característicos não tem, né? Objetivo aqui, ó. Seus interesses econômicos e característicos. O capital social das partes, os casos da rescisão. Então, quando fala objeto e seus elementos característicos... Espera, estava escrito objetivo ou objeto? Objetivo, hein? Objeto é diferente de objetivo. Tinha esquecido. Próxima questão. Para a cláusula necessária, assinar a alternativa correta quanto ao contrato administrativo. Todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pela administração, errado. Não admite alteração unilateral pela administração, errado. Não admite rescisão unilateral pela administração. Rescisão. Quanto ao contrato administrativo, não admite alteração. Admite, não admite rescisão unilateral, admite sim. A imutabilidade é regra em razão da interesse público, errado. O inadmite subcontratação total ou parcial do objeto contratado. Na verdade, você pode dizer que não se admite a limitação lateral do contrato, é uma coisa que tá sim, tá certo. Não é, nunca pode ser lateral, né? Ih, deu errado. Todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pela administração. Sério? Não sabia disso. Que triste. E legal também, né? Interesse público. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. No entanto, é proibido o seu exercício de que forma? De que forma? Por tempo indeterminado. Os cargos públicos são acessíveis a todos, a acessibilidade de cargos e empregos públicos gratuitas, salvo nos casos previstos em lei. Em comissão, para cargos de nomeação, é podar. Efetiva quando se tratar de cargo isolador de carreira, dá. Se for prévia habilitação de concurso público no cargo eletivo, dá. Por tempo indeterminado, volta. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e os estrangeiros na forma da lei, que para provimento em caráter efetivo. Em comissão, por tempo indeterminado. No entanto, é proibido o exercício de que forma? Por tempo indeterminado? Eu não sei o que ele quer dizer com tempo indeterminado. É meio ambíguo tempo indeterminado. Então vou escolher o gratuita. Porque não tem essas coisas na lei. Nunca que a gente leve o gratuita, né? Salvo nos casos previstos em lei, né? Acessibilidade de cargos. Os cargos de empregos e funções públicas são privativos dos brasileiros, natos ou naturalizados, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Não é privativo de carinhas, não, tá? Acessibilidade dos cargos, tá? Lei 12.990 entrou em vigor, para negros e pardos. Sobre essa lei é correto afirmar: podem concorrer às vagas de cota inicial todos que se declaram pretos ou pardos na inscrição do concurso, conforme os critérios do Instituto Brasileiro do IBGE. Isso aqui tá certo, tá? Eu achei que estava certo. Conforme a lei, haverá a cota racial sempre em qualquer concurso público. No caso de 20% das vagas resultarem em um número fracionado, será arredondado para cima sempre que a fração for igual ou maior que 0,5 e para baixo quando for menor que 0,5. É correto afirmar que com relação à acessibilidade aos cargos e funções públicas. Deixa eu escolher essa aqui. Desde 1988, a Constituição Federal, não apenas os brasileiros, natos ou naturalizados, mas também os estrangeiros passaram a ter direito a acesso aos cargos públicos. Desde? Não tinha antes, não? Que triste. Daí, com a reforma administrativa, ampliou também os empregos públicos. Certinho. Deu errado? Desde 98... 98? Por que tá falando 98? Interessante, então era 98. Com a reforma administrativa, não apenas os brasileiros natos ou naturalizados, mas também os estrangeiros que antes apenas podiam ingressar no serviço público em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais têm direito a acesso a cargos, empregos e funções públicas. Legal. Critérios de julgamento da Lei 14.133. E isso aqui tá errado, tá problema, isso aqui não é questão, tá prova. Isso aqui não é questão, é uma cristalização. Mas, vamos lá. A 14.133 é a nova lei de licitação, tá? Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será resultado da economia que se estimar gerar com a execução da proposta de trabalho deduzido pela proposta e preço. Faz sentido isso. Vou pôr essas coisas. Secretário de julgamento.
Caraca. Comissão de licitação. A comissão de licitação é responsável pela análise do pedido de inscrição em negrito, registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, habilitação preliminar ou não, bem como processamento e julgamento das propostas de licitação. Sobre as comissões de licitação, assinar a alternativa correta. A licitação pode adotar o sistema de comissões permanente ou comissões especiais, sendo que os membros que compõem a comissão respondem solidariamente por todos os atos praticados indistintamente. A licitação pode adotar o sistema de... Não estou entendendo nada que eu estou lendo. Sobre as comissões de licitação, tá? Ah, lembrei. As comissões de licitação são carinhas de 3 grupos de 2 pessoas da autarquia e uma terceira que é especializada em contratos, licitação ou contratada extra. Tá. Sobre as comissões, assinar a alternativa correta. A licitação pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo que os membros que compõem a comissão respondem solidariamente por todos os atos praticados indistintamente. Não sei dizer isso. Essa aqui agora. A escolha por comissões permanentes ou especiais decorre da previsão expressa da Lei 866, portanto é um ato administrativo vinculado, sendo que a responsabilidade de seus membros é sempre solidária por todos os atos a ela imputados. Faz um pouco de sentido, né? A administração pode adotar sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo que nas comissões especiais, devido às suas realizações esporádicas, os membros respondem subsidiariamente com os membros que designaram a comissão. A associação pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo que em qualquer uma delas, os membros respondem solidariamente pelos atos praticados ou imputados em comissões, exceto no caso de os membros tenham manifestado fundamentalmente sua posição divergente restrita na ata de decisão respectiva. Acho que isso está certo, né? Bonitinho. Todo mundo é sempre solidário, a menos que os caras falem que tinha opinião contra fazer isso, tá? Próximo, comissão, de novo. Artigo 51, completa as lacunas. Sua alteração, cancelamento, as propostas processadas e julgadas em comissão permanente ou especial, de no mínimo 3, eu lembro que as comissões são de 3 membros, mas ele tá falando aqui, ó, de comissão permanente ou especial, né? Tá. Sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, sendo os quadros permanentes, né, que foi perfeito, 3 e 2. Próxima questão. De acordo com a Lei 866, as licitações serão acompanhadas por comissões. Questão de comissão, né, ainda. Sobre elas, essa é a alternativa correta. As demissões devem ser permanentes e criadas pela administração como a função de receber, examinar e julgar todos os documentos ao longo da licitação. Não. Todos os documentos propostos serão fabricados pelos licitantes presentes na comissão. Não. A comissão não tem competência para que, após a fase da habilitação, aceite desistência de proposta, mesmo que por motivo justo decorrente de fato superveniente. Errado. Tem competência. A investidura dos membros das comissões permanentes serão também permanentes. Errado. A comissão deverá ter no mínimo 5 membros, sendo pelo menos... Errado. Caraca, tudo errado, né? Pra mim. Todos os documentos e propostas serão publicados pelos licitantes e representantes. As comissões devem ser permanentes e criadas... As comissões podem ser especiais e permanentes, tá? A comissão não tem competência para que, após a fase da habilitação, aceite a existência de proposta, mesmo que por motivo justo e decorrente do fato sobreveniente. Não faz sentido ela ter essa competência. A comissão deverá ter, no mínimo, 5 membros, sendo pelo menos 3 deles provedores. Não, tem que ter 3 membros, o mínimo é 3. A investidura dos membros da comissão permanente será também permanente. Vai essa aqui mesmo. Na verdade, não dá pra dizer muito se ela é certa ou errada isso aqui. Deu errado, né? Parece que era aquela coisa burocratês mesmo, né? Todos os documentos e propostas serão publicados pelos licitantes e também pela comissão. Achei que isso era desnecessário, então escolhi errado. Caso exorbitante, para estabelecer os contratos de poder público, nem sempre o direito comum se aplica. Nesses casos é possível que se imponha em relativa à desigualdade de obrigações e encargos em tal situação. Em tal situação aplica-se uma cláusula exorbitante. Impõe relativa desigualdade é uma exorbitante. A respeito da denominada cláusulas exorbitantes, contrato administrativo, é correto afirmar que são cláusulas leniosas, não favorecer a administração, podem sim, são para favorecer, são nulas de pleno direito, errado, são comuns no contrato administrativo, mas ilícitas no civil, errado, permite a atração unilateral pela administração, mas não a rescisão, não sei. Bom, são comuns no contrato administrativo, mas ilícitas no civil, eu não sabia disso, interessante. Próxima questão, ilícita no civil, né? Considerações exorbitantes, o regime jurídico de contrato dos contratos administrativos instituídos pela Lei Federal de 866 confere à administração, em relação a tais contratos, a prerrogativa de
fiscalizar-lhes a execução e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, rescindi-los de forma necessariamente amigável ante a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impedida a execução do contrato. A gente ainda está falando de caso exorbitante? Confere a administração em relação a tais contratos a prerrogativa de rescindi-los de forma necessariamente amigável. Dá sim, né? Mas ele é uma questão de exorbitante, então alterar cláusulas econômica, financeira, monetárias de contratos, literalmente. Modificá-lo sempre que mediante acordo entre as partes, não é sempre. Nos casos de serviços não essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e pessoas, não. Tem essa aqui, fala de subsídio de fiscalização. Questão. Consoante a natureza do órgão regulador, o controle da administração pública pode ser administrativo, legislativo ou parlamentar e judicial. O controle legislativo, por sua vez, é espécie de controle externo, político e financeiro, exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Acerca das hipóteses do controle político a ser exercido pelo controle parlamentar, é correto afirmar que a Câmara dos Deputados é privativa, parlamentar direto, a Câmara controle parlamentar, Congresso Nacional é privativamente competente para dispor sobre limites e condições para a imposição de garantia de união de operação de crédito externo e interno. Esse é o privativo da Câmara dos Deputados, da Congresso Nacional? Não sei dizer, isso aqui é importante, talvez caia, faz sentido. O Congresso Nacional é privativamente competente para, por proposta, vamos pular essa aqui, vamos só responder e ver a certa. A Câmara dos Deputados é privativamente competente para proceder à tomada de contas do Presidente da República. Na verdade, isso aqui é uma coisa que eu amo muito, cara. Tipo, a pergunta, o que é privativo da Câmara dos Deputados? Daí, uma coisa que cai todo a canto é essa tomada de contas da pública do presidente, tá? Quando não apresentada ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Cara, eu não acredito. Tipo, tinha uma resposta que cai em tudo, meu. Essa coisa aqui, tipo, não é no conteúdo de assunto parlamentar, mas ela fica caindo em coisas das competências do Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e depois do Congresso Nacional vai para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E essa aqui é tipo a coisa que mais cai, meu. Eu devia ter lido tudo, ó. Parlamentar direto. A competência de suscitar os atos normativos do Poder Executivo em que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa e nos termos da Constituição Federal, exclusiva dos chefes do Poder Executivo. Nos termos da Constituição Federal, é a competência de suscitar os atos normativos, do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar dos limites da delegação legislativa e limites da delegação legislativa, nos termos da Constituição Federal, exclusiva do Poder Executivo. Não, isso quer dizer, eu acho que eles estão falando aqui de controle externo, né? Falou agora há pouco controle externo, é poder legislativo é controle externo e político, entende? Então, não é chefe do poder ativo, não é o poder judiciário, é o cara do poder legislativo. Exercício do controle parlamentar e atividade administrativa. Facinho. Porque só tinha uma pessoa com poder legislativo? Legal. Próxima questão. Procuradores legislativos, recurso administrativo apresentado, representação e reconsideração, né? Por que caria uma questão de contrato num procurador legislativo, né? Mas faz sentido o procurador ter que verificar se tudo está certo, né? A apuração dos crimes nela prevista compete ao Ministério Público, mas depende da provocação dos órgãos administrativos integrantes do sistema de controle interno. A apuração dos crimes nela prevista. Não estou entendendo. Vamos pular essa aqui? Pula. A certa era essa quarta aqui, ó. O recurso interposto contra o ato administrativo. Opa! O recurso interposto contra o ato administrativo de julgamento de proposta terá efeito suspensivo. Já o interposto contra o indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral poderá ser atribuído efeito suspensivo. Interessante. Próxima questão. Recurso administrativo de novo. O artigo 109 da Lei de Licitação prevê a hipótese de interposição de recurso entre a habilitação ou inabilitação do licitante
em qual prazo contado da intimação do ato da lavratura da ata este recurso deve ser interposto em 5 dias. Vamos colocar os 5 dias? 5 dias. Suponha que você tenha sido nomeado para exercer a função de fiscal de contrato administrativo, contrato de serviço de readequação, de instalação de alojamentos. Tá. De acordo com a Lei 866, é correto afirmar que uma das suas atribuições seria anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução de contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicar as penalidades ao contratado por descumprimento das obrigações contratuais, adotar as medidas convenientes para a correta execução do contrato sem que haja solicitação ao seu superior, adjudicar o objetivo contratado. Adjudicar o objeto contratado? Adjudicar o objeto contratado. Enquanto afirmar que uma das suas atribuições é adjudicar o objeto contratado. Decidir o contrato, caso não haja cumprimento de suas cláusulas. Posso fazer isso? Não posso, né? O que eu posso fazer é anotar um registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Né? A alternativa correta no tocante à responsabilidade de fiscalizar a execução dos contratos administrativos. A fiscalização da execução do contrato administrativo cabe exclusivamente à Controladoria Geral da União. Errado. Cabe à instituição para aplicar sanções motivadas pela inexecução do objeto. Faz sentido? Próxima questão. Ocupação provisória. Cláusula exorbitante. Artigo 58.5. Do quê? O regime jurídico dos contratos confere à administração a relação a eles prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação das finalidades do interesse público, prescindindo dos direitos contratados. Não devia estar escrito aqui o teco de lei? Alterar a cláusula econômica e financeiras e monetárias dos contratos administrativos sem concordância do contratado, errado, sendo exonerado no caso de anulação. Aplicar sanções motivadas pela inexecução de total ou parcial do ajuste. E não é motivado, ocupar provisoriamente os casos de serviços essenciais, bens móveis e imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato que haja rescisão nesses. Quer dizer, esse aqui é o tema é ocupação provisória, né? Normalmente eu queria escolher assim, modificá-los unitariamente, mas se não fala o teco. Será que prescindindo tá ao contrário do que eu tô pensando? Vamos escolher essa aqui da ocupar provisoriamente, né? Coisa estranha, nunca vi isso em uma questão. Bom, ocupação provisória de novo, segundo eles unânimes, o contrato administrativo reperteco é considerado prerrogativo da administração pública em relação aos contratos administrativos. Alterar unilateralmente as cláusulas econômicas, financeiras e monetárias para melhor adequação das finalidades de interesse público. Ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, em caso de serviços considerados essenciais, na hipótese de rescisão contratual. Esse aqui, de novo, né? Legal. Bom, eu aprendi uma coisa nova. Impugnação de edital. Aí um cidadão capanemense. Bom, isso aqui é uma questão de uma prova de prefeitura de Capanema, né? Capanemense, Capanema. Tá, faz sentido. Desde questionar o instrumento convocatório de uma licitação, argumentando que constatou os indícios de irregularidades nos termos da lei de licitações. O cidadão deverá protocolar pedido de revogação do edital. Impugnação ao edital. Suspense da fase do julgamento. Adiamento da fase da habilitação e declaração de inidoneidade dos licitantes. Nem sei. Quer dizer, já que é uma tema, eu vou chutar por causa do que eu sei o tema, né? Como é que eu ia saber isso? Nem ideia. Próxima questão. Impugnação digital. Já que esse aqui é de impugnação digital, vamos ler o teco que a gente aprendeu no enunciado aqui. Deseja questionar o instrumento convocatório de uma licitação. Primeiro, impugnação é questionar, tá? É argumentando que constatou indícios de irregularidades. Impugnar é questionar e encontrar irregularidades. Um pedido de impugnação do edital. Encontrou irregularidades, questionou irregularidades, é impugnação. Tá. Posição, a estimativa correta. São considerados tipos de licitação, entre outros, o melhor preço, a melhor técnica e o convite. Isso não são tipos de licitação, não. Quer dizer, o convite é, mas o menor preço e a melhor técnica são características. Subordina-se ao regime de referida da lei, além dos órgãos de administração direta, as outras fundações públicas, administração direta, mas não os fundos. Os fundos também são. A licitação não será sigilosa, sendo públicas acessíveis ao público os atos de seu procedimento, inclusive quanto a conteúdo de propostas. Eu tenho que sempre anotar essa coisa aqui de propostas. É a única coisa que eles fazem. Eles colocam essa coisa aqui de licitação, nunca será sigilosa.
ou daí eles colocam essa droga da proposta, sempre fazendo ela tornar errada, esse enunciado, né? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação do serviço técnico disposto. Não, a inexigibilidade é quando não dá para fazer mesmo, não deu certo, não vai dar para fazer. É a licitação quando houver inviabilidade de competição. Daí ela foi. Não, tá certo. Em especial para a contratação de serviços técnicos, exposto especialmente na referida lei de natureza singular, com profissionais de notória especialização, inclusive para serviços de publicidade e divulgação. Não pode de especialidade de divulgação, não. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação do referido à lei, devendo protocolar o pedido de até 5 dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes. Né? A gente acabou de ver 5 dias e trecos, mas a impugnação aqui a gente acabou de ver, né? Legal. Uma questão desatualizada? Então, vamos ver a resposta. Declaração de bens, ou será que está desatualizada? Mais interessante. Essa questão está desatualizada. A presente, de acordo com a lei 48429, né? Ela está desatualizada por causa que a lei 8429 acabou de ser atualizada, né? Em 2021. Lá no meio do ano. Artigo 3. Após exercício, agente público condicionados à apresentação de declaração de bens, sim, e valores que compõem seu patrimônio privado a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Tá tudo certo. A resposta aqui era a que eu normalmente escolheria, né? Mas vamos ver. Eu vou tentar descobrir o que é desatualizado aqui. Tá vendo aqui? Artigo 13. Mudou. Tá dizendo: ficam condicionadas a apresentação de declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza. Olha, tem uma coisa a mais que tem que ser apresentada. Que tenha sido apresentada à Secretaria Especial de Receita Federal a fim de ser arquivado o serviço de pessoa competente. Ou seja, agora na nova lei não fala do posse e exercício de agente público ou o treco de bens. Você tem que apresentar o imposto de renda, declaração de imposto de renda, proventos e qualquer natureza. Para quem? Qualquer coisa que tenha sido apresentada para a Secretaria Especial de Receita Federal. Interessante, né? Para que seja arquivado. Próxima questão. De declaração de bens, de novo. Bom, a gente acabou de ver que isso aqui foi... Ainda precisa de declaração de bens, mas essa aqui, aquela estava errada, por causa que ela está especificando o artigo 13. Só que o artigo 13 mudou, não fala mais da declaração de bens. Ele fala dessa receita aí, dessa imposto de renda. Bom, após o exercício do agente público, tem conformidade, tem questão de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, tá certo. Próximo. Falta só 8 questões, né? Certo e errado? Opa, pausa. Questão de improbidade administrativa. Do que mesmo? Da prescrição. Para o jurista brasileiro, a ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade da administração perpetradas por administradores públicos e terceiros em consequência de aplicação de sanções legais com o escopo de preservar o princípio da regularidade administrativa. No caso de improbidade administrativa praticada por alguém, a cargo de comissão, função, confiança, ação judicial pode ser proposta até o que momento? 5 anos. Após o término do exercício do mandato, após a prática de improbidade administrativa, após o término. Nenhuma. Qual será a certa? Nem sei. Pula. Acabou. Que louco. Tchauzinho.